Pessoal, antes de vocês iniciarem a resolução do questionário desse capítulo, eu vou resolver com vocês mais dois exercícios que irão ajudar vocês na resolução do questionário. Tá? Um deles é esse daqui. Eu vou ler aqui com vocês essa situação. Olha só, nós temos aqui uma xícara de alumínio com um volume de 100 centímetros cúbicos e ela está cheia de glicerina a 22 graus Celsius. E ele está pedindo aqui, ó, calcule o volume de glicerina derramado quando a temperatura da glicerina e da xícara aumenta para 28 graus Celsius. Então, o que vai acontecer? Nós temos uma situação assim, né, em que o recipiente, no caso a xícara, está totalmente cheia de glicerina e após um aquecimento, vai haver aqui um transbordamento da glicerina. Isso vai acontecer porque, olha só, olha os dados que ele te deu. O coeficiente de dilatação volumétrica do alumínio, que é a xícara, né, que é feita de alumínio, vale 7,2 vezes 10 a menos 5 graus Celsius a menos 1. E o coeficiente de dilatação volumétrica da glicerina é maior do que a do alumínio. Olha, 5,1 vezes 10 a menos 4. Tá? Então, esse menos 4 aqui em cima vai fazer com que o coeficiente de dilatação da glicerina seja maior do que o da xícara. Isso vai fazer que, quando eles forem submetidos a uma elevação de temperatura, a glicerina vai dilatar mais, né? E aí, como a xícara já estava totalmente cheia, vai haver aqui então um derramamento dessa glicerina, né? E ele quer saber quanto que vai derramar após ocorrer a dilatação, tá? Então, o que a gente pode fazer aqui para resolver isso? Nós podemos calcular as dilatações de cada um deles, né? A gente calcula a dilatação da xícara, depois calcula a dilatação da glicerina, a da glicerina vai ser maior, aí a gente faz a diferença entre essas dilatações para achar o tanto que derramou. Ok? Vamos fazer isso? Então vamos lá, olha só. Né? Vamos calcular primeiro a dilatação da xícara. Né? Aí a primeira coisa que você tem que pensar, qual a equação que eu vou utilizar? A equação da dilatação volumétrica. Né? Ele está falando aqui de volume. Né? Então vamos pegar aqui, ó, dilatação volumétrica, ou ΔV. Né? Vai ser igual ao volume inicial, vezes o coeficiente de dilatação volumétrica, vezes a variação da temperatura. Então, vamos substituir os valores que nós temos, né? Olha só, vai ficar a dilatação volumétrica da xícara. Eu pus um X aqui, tá, gente? Para identificar que é xícara. O volume inicial ele te deu, ó, 100 centímetros cúbicos. Né? Pode colocar em centímetro cúbico mesmo, tá? Não tem necessidade de converter para metro cúbico, não. Vezes o coeficiente de dilatação volumétrica da xícara, né? Que no caso é o alumínio, né, gente? Ela é feita de alumínio. E a variação da temperatura, aqui, ó, estava em 22 graus Celsius, subiu para 28. Né? Então, 28 menos 22 vai dar 6 aqui, né? E aí, fazendo essa continha, nós vamos ter aqui, então, a dilatação volumétrica da xícara, 0,04 centímetro cúbico. Foi o tanto que ela dilatou. Um valor pequeno, né? Mas porque também ó, o aumento de temperatura não foi muito elevado, né? Então, calculamos aí a dilatação da xícara. Vamos agora calcular a dilatação da glicerina. Né? Utilizamos a mesma equação da dilatação volumétrica e vamos substituir agora os valores da glicerina. Né? Veja bem, o volume inicial é o mesmo, né? Porque o exercício disse que a xícara estava totalmente cheia, então o mesmo volume para os dois. O coeficiente de dilatação agora vai mudar, né? Porque agora eu vou pegar o da glicerina, que é 5,1 vezes 10 a menos 4. E a variação da temperatura é a mesma, né? Eles estavam na mesma temperatura e vão aquecer até a mesma temperatura também. 28 menos 22. Fazendo esse cálculo, então, nós teremos a dilatação da glicerina, 0,30 centímetro cúbico. Veja que é maior do que 0,04. Né? Então quanto de glicerina que vai derramar? É só a gente fazer a diferença. Vamos calcular aqui, então, esse volume derramado. Vai ser, então, aqui, ó, a dilatação da glicerina menos a dilatação da xícara. Então, vai dar 0,30 menos 0,04, ou seja, a quantidade de glicerina que derramou foi de 0,26 centímetro cúbico. Tá joia? Então, é isso aí. Vamos para o próximo exemplo. Temos aqui mais um exercício. Vamos ler aqui para a gente resolver. Olha só. Um tanque de volume
2,58 metro cúbico contém um volume de líquido de 2,45 metros cúbicos. Então aqui a gente percebe que agora ele não estava totalmente cheio, né? Você tem uma quantidade menor do líquido do que o volume total do tanque. Estava nessa situação aqui. Né? Ele até deu a temperatura, 30 graus Celsius. Aí ele disse o seguinte, que devido à dilatação dos corpos, o reservatório fica totalmente cheio quando a temperatura chega a 80 graus Celsius. Então houve um aquecimento e aí chegou nessa situação final com ele totalmente cheio agora. Sabendo que o coeficiente de dilatação volumétrica do tanque é 22 vezes 10 a menos 5 graus Celsius a menos 1, determine o coeficiente de dilatação do líquido. Então aqui nós temos uma situação final em que o recipiente vai estar totalmente cheio, ele deu a temperatura em que isso vai ocorrer, né? E ele está querendo saber o coeficiente de dilatação desse líquido. Bom, pessoal, todas as vezes que você for resolver um exercício no qual a situação final é que o recipiente vai estar totalmente cheio de líquido, sempre que o exercício tiver essa situação final, você vai começar resolvendo assim, ó. Você vai colocar o que está acontecendo, que é o quê? O volume final do líquido, ele tem que ser igual ao volume final do tanque. Essa é a situação final. Tá? Lá no questionário mesmo tem um exercício que a situação final também é essa. A diferença é que lá ele pede para você calcular a temperatura em que ele ficará totalmente cheio, ou seja, a temperatura em que ele começará a transbordar. Tá? É a mesma forma de fazer. A situação final, o volume do líquido é igual ao volume do tanque. Tá? Então você começa resolvendo assim e é só você desenvolver isso daqui. O que vai ser o volume final do líquido? Nós já vimos que o volume final é o volume inicial mais o tanto que dilatou, né? Que é o ΔV, a dilatação volumétrica. Então, esse é o volume final do líquido. Qual que é o volume final do tanque? É o volume inicial do tanque mais a dilatação volumétrica do tanque. Então, nós vamos resolver isso daqui, ó, substituindo os valores que nós temos. O que é a dilatação volumétrica? Nós até utilizamos no exercício anterior, né? Vamos substituir aqui. Dilatação volumétrica é isso daqui, ó, o volume inicial vezes o coeficiente de dilatação vezes a variação de temperatura, né? Então, só substituir aqui. E aqui no tanque eu fiz a mesma coisa, ó, no ΔV eu coloquei a equação dele, que é o volume inicial vezes a dilatação, o coeficiente de dilatação, né, vezes a variação de temperatura. Beleza, é só a gente jogar os valores aqui e resolver. Tá? Vamos fazer isso? Olha só, volume inicial do líquido, o exercício te deu lá, ó. O volume inicial do líquido era essa situação, né, valia 2,45, mais, aí aqui eu tenho essa multiplicação, olha, volume inicial do líquido, que é 2,45, o coeficiente de dilatação volumétrica é o que eu quero achar, tá? Aqui, ó, foi o que o exercício pediu. Então, eu vou deixar assim, né? Do líquido aqui no caso. A variação da temperatura, quanto que foi, hein, gente? Ó, estava em 30, foi até 80, que é quando ele chegou nessa situação de totalmente cheio. Então, a variação da temperatura foi de 80 menos 30, que vai dar 50, né? Coloquei aqui. Beleza, agora, ó, do outro lado. Nós temos aqui o volume inicial do tanque, que o exercício deu, né, 2,58, mais a dilatação do tanque, né, que vai ser o volume inicial dele, vezes o coeficiente de dilatação volumétrica do tanque, isso o exercício te deu, né, tá aqui, 22 vezes 10 menos 5, vezes a variação de temperatura, que é de 50. Beleza, então é só você resolver isso daqui agora e isolar o coeficiente de dilatação do líquido, tá? Faça essa conta, né? Você faz a primeira multiplicação, soma aqui, ó. Depois esse daqui vai passar para lá com sinal negativo, né? E aí você isola o coeficiente de dilatação e vai achar o valor. Então, resolvendo, vamos chegar nesse valor aqui, ó. Coeficiente de dilatação volumétrica do líquido, 12,8 vezes 10 a menos 4 graus Celsius a menos 1. Né? Veja que, no início, eu tinha uma quantidade menor de líquido. Né? E no final, quando eles foram elevados à mesma temperatura, o recipiente ficou totalmente cheio. Isso significa que o coeficiente de dilatação do líquido
foi maior do que ao do recipiente, né? Por isso ele conseguiu encher totalmente o recipiente. Isso está de acordo com o que nós encontramos? Olha só, o coeficiente que nós achamos para o líquido, 12,8 vezes 10 a menos 4. O do tanque era 22 vezes 10 a menos 5. Então veja que o do líquido realmente é maior, faz sentido aqui o que eu encontrei, né? Ele sendo maior, ele dilatou mais e chegou nessa situação do recipiente ficar totalmente cheio. Então é isso, pessoal. Façam as atividades agora, né? Igual qualquer dúvida, procure os canais de atendimento. Boa atividade!